Olá, sou Juliana Farias e seja muito bem-vinda, bem-vindo ao canal Transbordando. No vídeo de hoje veremos esse ponto que é o mais usado na hora de fazer contorno nos desenhos. Estou fazendo esse mapa mundi, que foi uma encomenda que eu recebi, e observem que tem uns espaços bem estreitos, bem pequenos mesmo. Então, estou utilizando o ponto atrás, que é o ponto de bordado mais indicado quando a gente quer fazer apenas os contornos. E além disso, o ponto atrás é um dos primeiros pontos que a gente aprende quando está começando a bordar. Ele, além de simples, é bem prático também e dá para fazer várias coisas. Como, por exemplo, fazer contornos, fazer letras, até preenchimentos dá para fazer com esse ponto. E para fazer esse bordado, estou utilizando a linha de costura mesmo, comum, aquela que a gente coloca na máquina de costura, faz costura à mão, porque ela é mais fininha do que a linha em meada, que a gente costuma bordar. Pois é. E também estou utilizando a agulha de mão número 9, que ela é mais fininha e dá para fazer um bordado bem delicado. Dei um nozinho logo na ponta dessa linha e vou começar bem por aqui, ó, para mostrar para vocês. Vou começar um pouquinho fora do traço do círculo do bastidor, para que fique tudo bem preenchido. Vou fazer ponto atrás bem pequenininhos, para que eles possam caminhar bem suaves por cada ondinha dessa, cada espaço. Venho mais à frente com a agulha, fazendo o primeiro ponto. Agora eu saio de novo mais à frente, deixando um espaçamento bem pequeno, que vai ser mais ou menos, ó, o tamanho do primeiro ponto. O interessante é que vocês realmente façam pontos bem pequenininhos. E agora eu volto com a agulha no final do ponto anterior. Novamente, eu venho mais à frente. E vou voltar no final do ponto anterior com a agulha. E vejam que a minha linha já está pequena, já está na hora de eu fazer o arremate. Vou fazer só mais esse ponto e deixar a agulha lá do lado avesso do tecido. Puxar aqui. Pronto. Agora eu vou passar por baixo desse ponto mais próximo, que é para poder fazer o nozinho. Formou-se esse elo, vou passar com a agulha por dentro dele, dei um nó, vou passar novamente para dar outro nó por cima. Pronto. Aproveitando que ainda tem esse restinho de linha, eu vou camuflá-la por baixo, ó, dos pontos seguintes, fazendo um movimento tipo zigue-zague. Pronto, e agora é só você cortar a linha bem aqui, bem rente a essa outra. Quando você for colocar a linha na agulha, você deixe entre seus dedos, olha, desse jeito. Quase nada aparente da linha, para que assim não tenha para onde ela correr na hora que você levar a agulha. E agora é só puxar. E para fazer o nozinho, que é o nó de costureira, pronto. Eu deixo uma perna de linha mais curta e outra mais longa. Pegue essa mais longa, a pontinha dela. Deixa deitada aqui na frente da agulha. Vou dar umas 4 voltas.
seguro essas voltas e puxo a agulha para cima. Essas voltas, vou segurando firme, ó, até chegar no final da linha, elas vão se transformar em 4 nós, um por cima do outro. E aqui está. Aí é só você pegar a sua tesourinha e cortar esse rabinho que ficou aqui. E pronto. Depois de colocar mais linha na agulha, dar um nozinho na ponta, basta que você saia com a agulha bem do lado do último ponto feito para dar continuidade ao seu bordado, fazendo os pontos bem miudinhos, acompanhando bem o seu trajeto. Na hora que você for puxar, puxe o suficiente para que o ponto ele fique bem rente ao tecido. Se você não puxar muito, acaba acontecendo isso, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Vejam esses pontos que foram feitos e que eu não puxei mais e eles acabaram ficando altinhos, ó. Ficaram tipo umas pontes. Pois é. Isso não atrapalha de fato o seu bordado, mas vai deixar o seu ponto um pouco alto. O interessante é que você, na hora que for puxar o ponto, você não puxe pouco para que ele fique alto desse jeito, frouxinho, e nem que você puxe demais ao ponto de deixar o tecido todo repuxado. É necessário haver um equilíbrio entre a força da sua mão, né, e a linha e a agulha. Ou seja, na hora que você for fazer o próximo ponto, que for retornar com a agulha, você vai... Deixa eu mostrar aqui. Pronto. Na hora que você for puxar, puxe o suficiente para que você veja que a linha realmente está bem rente ao tecido e nem está repuxado. Se for bordar também, procure utilizar bastidor, para não ser necessário você ficar o tempo todo com a mão assim, ó. Tipo que meio que esticando o tecido, segurando firme, porque fazendo esse movimento desgasta demais a sua mão, o seu pulso vai ficar depois dolorido, porque a gente passa horas bordando, se esquece do tempo. Então, para você evitar ficar com muitas dores nas mãos, né, ficar desconforto, procure ter um bastidor pequenininho mesmo, que ele tenha uns 12 centímetros de circunferência, 14 centímetros, porque aí dá para você segurá-lo bem direitinho e ainda você consegue, ó, deixar os outros dedos aqui por baixo para dar o melhor apoio na hora que você estiver fazendo todos os movimentos. E como eu tinha falado no início do vídeo, o ponto atrás, ele tanto você pode fazer contornos, letras e até preenchimentos. Pois é, preenchimentos, gente. Eu vou deixar logo aqui abaixo na descrição um outro tutorial que eu já gravei falando sobre o ponto atrás, em que eu falo também como demonstro como você pode fazer preenchimento com ele. Dou várias dicas, todas voltadas para o ponto atrás. Eu vou deixar esse bordado todo pronto lá no meu Instagram, quando tiver todo prontinho, acabado, vou mostrá-lo lá. E também vou mostrá-lo aqui na comunidade do YouTube, para que vocês vejam. Se vocês tiverem Instagram, me acompanhem, porque é esse aqui, ó, transbordando, com 2 Ds no final, tá certo? Lembre-se de colocar 2 Ds no finalzinho. E me acompanhem lá, para vocês verem a continuidade do meu trabalho. Então, gente, é isso. Espero que vocês pratiquem bastante esse ponto atrás, porque ele é demais. E também é um dos meus preferidos na hora de bordar. Um ótimo final de semana. Bebam bastante água, se hidratem, usem protetor solar. E até a próxima sexta-feira.